Antes de iniciarmos mais uma leitura coletiva, queria aqui agradecer as pessoas. E quando tiver uma ou duas pessoas gostando desse meu conteúdo, compreendendo a ideologia que eu quero de levar e incentivar a leitura, para mim é o que importa. Aqui a gente não tem equipamentos sofisticados, nem é uma pessoa bem polarizada, com um linguajar bem complexo. Não, aqui é linguagem popular. É uma linguagem compreensível a todos os ouvidos. E o meu intuito é levar a leitura para que as pessoas que não têm um costume. E a gente iniciou com um conto belíssimo e bem pesado de Edgar Allan Poe, O Gato Preto, que foi dividido em duas partes. Você ainda que não assistiu, assista. Eu peço que vocês, se gostarem, curtam, se inscrevam, porque o intuito desse canal é levar a literatura de uma forma mais assim, entre a gente. Sem arrudeio, sem frescura, sem pantinho, para que seja compreensível a todo mundo. Eu iniciei o gênero literário contos, que é uma coisa mais simples, uma leitura que vai se adaptando às pessoas que não têm o costume, para quem sabe chegarmos ao nível de romance. E hoje nós vamos iniciar mais uma leitura coletiva de um dos grandes autores da nossa infância. Infelizmente vou ter que destruir a sua infância de acordo com o tema de hoje. Sejam muito bem-vindos. Hoje, muito antes da gente iniciar a leitura coletiva dessa semana, que eu sempre vou dividir em vídeos, eu tenho que falar sobre a Grande Fome de 1316 a 1317, se eu não estiver errado, que aconteceu na Europa. Mas o que foi a Grande Fome e o que tem a ver com a nossa leitura de hoje? Aqui muitos conhecem João e Maria. Eu vou até pegar o livro aqui. Irmão Grimm, eles eram dois irmãos que pegavam lendas folclóricas ou até aquelas velhas fofocas, né, que o povo falava lá na Alemanha, e colecionavam histórias. E de acordo com eles ia escrevendo. E hoje a Disney, há muito tempo, pegou esses contos e transformou, levando para o público infantil. Aquele bonitinho da Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, João e Maria e por aí vai. Mas só que na realidade é muito, mas muito pesada e tem um contexto histórico atrás desses contos. É como se fosse o seguinte, é como se você estivesse conversando com sua avó e a sua avó lhe contasse uma história, porque naqueles tempos tal, a gente se ouvia, a caipora, aí vem muitas coisas, muitas lendas. É a mesma coisa que os Grimms faziam na Alemanha. Ouviam boatos de camponeses e histórias muito pesadas e apenas reescreviam. Mas o que tem a ver, o que eu falei, com a Grande Fome na Europa, com o conto que hoje será de João e Maria. A Grande Fome, minha gente, é o seguinte. Na Europa passou-se um tempo de glórias, muita alimentação, muito plantio, e a coisa fervendo, todo mundo comendo bem. Só que chegou uma época de 16, que o bicho começou a pegar. Os climas ficaram tensos, a seca castigava com força, a comida foi ficando escassa e não tinha mais o que comer. Imagine, aquela velha expressão que a gente fala que com barriga cheia a gente faz nada, né? Imagine uma população passar mais de ano sem comer absolutamente nada e a fome chegar a um nível que destruiu o seu psicológico, levando o ser humano a fazer atrocidades animalescas. Como assim? Havia família, eu vou resumir bem a Grande Fome, e para quem estiver interessado na Grande Fome, pesquisem sobre a Grande Fome na Europa, que é muito bem interessante. Havia famílias que tinham seus animais domésticos, né? Cachorro, gato, e chegou ao limite, meus amigos, que a fome pegou tanto os seres humanos, as famílias, que não tinham nada o que comer, e eles começaram a praticar atrocidades. Eles devoravam seus cachorros, seus gatos para se alimentar. Chegou um nível do ser humano que a fome estava tão apertada
que estava tão gritante a situação da Europa nesses tempos, água, comida, tudo se acabando, que os seres humanos começaram a se perder e apelar para o canibalismo. Ou seja, as pessoas mais fracas, que não tinham mais condições, quando morriam devido à fome, eram devoradas pelos seus próprio povo, né? Imagina a sua cidade, todo mundo se conhecendo, amigo, vizinho, chega uma fome miserável de anos e anos, e você não tem, você perde a consciência, a razão, e você devora seu próprio vizinho, um familiar seu. Havia famílias que não tinham essa coragem, esse nível monstruoso. E havia famílias que tinham filhos e para não tinha condição de comer. Imagina alimentar seus filhos. Sabe o que eles faziam? Os pais, infelizmente, chegaram ao nível que não tinham o que fazer. Não tinha mais esperança. Pegaram seus filhos e abandonavam na floresta. Porque, dando ali a sorte de sobreviverem, que era quase impossível, ou serem devorados por animais, ou serem devorados por outros cidadãos que estavam passando por essa grande fome. E foi aí que João e Maria, o belíssimo conto de fadas que alguns mostram, teve a sua veracidade baseada nos contos dos irmãos Grimm. João e Maria, sim, eram crianças que passaram nessa grande fome de 1316 a 1317. E a partir disso, nós iremos reescrever, eu irei ler a história de João e Maria no olhar dos irmãos Grimm. E depois dessa breve aula de história, vocês não vão olhar mais para esse conto de fadas, nem para essa versão infanto-juvenil como antigamente. João e Maria foi um resultado de uma grande atrocidade monstruosa da humanidade de 1316, no século XIV, onde a Europa passava pelos mais vis momentos históricos da humanidade. João e Maria, dos irmãos Grimm. Começa assim. Ao lado de uma grande floresta vivia um pobre lenhador, com sua esposa e seus 2 filhos. O garoto se chamava João e a menina Maria. Ele tinha pouco o que sobreviver, e depois que uma forte escassez atingiu a região, já não conseguia mais sequer prover o pão de cada dia. Quando refletiu sobre a situação à noite e na cama, enquanto se revirava de ansiedade, o lenhador grunhiu e disse para sua esposa: "O que será de nós? Como vamos alimentar nossas pobres crianças, sendo que não temos praticamente mais nada nem para nós mesmos?" "Eu vou lhe dizer uma coisa, marido", respondeu a mulher. "Amanhã cedo levaremos as crianças para o ponto mais cerrado da floresta. Acenderemos uma fogueira para elas e daremos a cada uma um pedaço de pão. Então iremos trabalhar e as deixaremos sozinhas. Elas não encontrarão o caminho de casa novamente e nós nos livraremos delas." "Não, esposa", disse o homem. "Não farei isso. Como poderia suportar deixar meus filhos sozinhos na floresta? Os animais selvagens logo apareceriam e os destroçariam." "Ah, seu tolo", exclamou a mulher. "Então morreremos os 4 de fome. Pode já aplanar as tábuas para nossos caixões." E o não deixou em paz até que um concordasse. "Mas eu lamento muito pelas pobres crianças, de toda forma", reiterou ele. As 2 crianças também não tinham conseguido dormir por causa da fome, e ouviram o que a madrasta dissera a seu pai. Maria chorou lágrimas amarguradas e disse a João: "Tudo está acabado para nós." "Cale-se, Maria", disse João. "Não se aflijas, logo encontrarei uma maneira de nos salvar." E quando os mais velhos tinham pegado no sono, ele se levantou, colocou o casaco, abriu a porta e saiu de fininho. A lua brilhava forte e os seixos brancos da frente da casa cintilavam como moedas de prata de verdade. João se abaixou e enfiou tantas pedrinhas quanto conseguiu no pequeno bolso do casaco. Então voltou para dentro de casa e disse a Maria: "Olhe, fique tranquila, querida irmã. Durma em paz. Deus não vai nos abandonar."
e se deitou novamente em sua cama. Quando amanheceu, a mulher apareceu e acordou as duas crianças dizendo: levante seus preguiçosos, vamos à floresta pegar lenha. Ela deu a cada um deles um pedaço de pão e disse: aqui está água para a janta, mas não comam tudo antes do anoitecer, pois não receberão mais nada. Maria colocou o pão debaixo do seu avental, visto que João tinha o bolso cheio de pedras. Então todos partiram junto a caminho da floresta. Após ter caminhado um pouco, João parou e orou para casa, repetindo o gesto de novo e de novo. Seu pai disse: João, por que está olhando para lá? E ficou para trás. Preste atenção e não se esqueça de usar as pernas. Ah, pai, respondeu João. Estou olhando para meu gatinho branco que está ali sentado no telhado e quer se despedir de mim. A mulher disse: seu tolo, aqui não é um gatinho, é o sol da manhã brilhando nas chaminés. João, no entanto, não estava olhando para o gato, mas constantemente jogando pedrinhas brancas do seu bolso no chão. Quando ele chegar no meio da floresta, o pai disse: agora, crianças, empilhem um pouco de madeira e eu acenderei uma fogueira para que não fique com frio. João e Maria juntaram alguns gravetos, fazendo uma pilha tão alta quanto parecia um morro. Os gravetos foram acesos e quando as chamas estavam bem altas, a mulher disse: agora, crianças, deite perto do fogo e descanse. Nós entraremos na floresta para cortar um pouco de lenha. Quando terminarmos, retornaremos para buscar vocês. João e Maria se sentaram ao lado da fogueira e ao meio-dia, cada um comeu um pedacinho de pão. Como ouviam as bordadas do machado na madeira, pensava que seu pai estava ali bem por perto. Não era o machado, no entanto, mas apenas um galho que ele havia amarrado em uma árvore seca e que o vento estava movimentando para trás e para frente. Como ficaram ali sentados por muito tempo, seus ossos se fecharam de fadiga e eles adormeceram. Quando finalmente se despertaram, já era noite escura. Maria começou a chorar e disse: como vamos sair dessa floresta agora? Mas João a confortou e disse: espere só um pouquinho, até que a lua apareça e encontraremos o caminho rapidamente. Quando a lua cheia apareceu, João pegou a irmãzinha pela mão e seguiu os seixos, que brilhavam como moedas de pratas recém-forjadas e indicavam o caminho. Eles caminharam a noite toda e quando o dia amanheceu novamente, estavam de volta à casa de seu pai. Eles bateram a porta, quando a mulher abriu e viu que eram João e Maria, disse: suas crianças levadas, por que dormiram tanto tempo na floresta? Pensamos que nunca mais fossem voltar. O pai, contudo, se alegrou, pois deixá-las para trás tinha lhe partido o coração. Não muito tempo depois, houve uma grande estiagem na região, e as crianças ouviram a madrasta dizer para seu pai aquela noite: não há mais comida novamente, temos apenas meio pão, e isso é tudo. As crianças precisam ir embora. Nós as levaremos para mais longe ainda na floresta, para que não encontrem o caminho novamente, pois não há outra forma de nos salvarmos. O coração do homem estava pesado e ele pensou: seria melhor você repartir a última refeição com seus filhos. A mulher, no entanto, não dava ouvidos para nada o que ele tinha para dizer. Apenas o reprimiu e repreendeu. Quem diz A, também deve dizer B. E como ele havia cedido na primeira vez, precisou fazê-lo na segunda novamente. As crianças, no entanto, ainda estavam acordadas e ouviram a conversa. Quando os mais velhos dormiram, João novamente se levantou e queria sair para catar seixos, como fizera da última vez. Mas a mulher tinha trancado a porta e João não pôde sair. Mesmo assim, ele reconfortou sua irmã e disse: não chore, Maria. Vá dormir quietinha. O bom Deus nos ajudará. Pela manhã, a mulher apareceu e tirou as crianças da cama. Um pedaço de pão lhe foi dado, mas era ainda melhor do que a da vez anterior. No caminho para a floresta, João esmagalhou o pão em seu bolso e volta e meia parava e jogava um naco no chão. João, por que fica parando olhando para trás? Perguntou o pai. Siga em frente. Estou olhando para minha pombinha. Sei que está ali no telhado e sequer se despediu de mim. Respondeu João. Seu tolo, disse a mulher. Não é sua pombinha, é o sol da manhã brilhando na chaminé. João, de pouquinho em pouquinho, jogou todas as migalhas do chão. A mulher levou as crianças ainda mais longe na floresta, onde elas nunca haviam estado antes na vida.
Então uma grande fogueira foi novamente acesa e a mãe disse: fiquem sentados aqui, crianças. Quando estiverem cansadas, podem dormir um pouco. Vamos entrar na floresta para cortar lenha e à noite, quando terminarmos, iremos buscar vocês. Quando chegou o meio-dia, Maria dividiu seu pedaço de pão com João, o qual havia espalhado o seu pelo caminho. Então eles adormeceram e a noite chegou, mas ninguém apareceu para buscar as pobres crianças. Eles só acordaram quando já estava bem escuro, e João reconfortou sua irmã dizendo: espere, Maria, até a luz aparecer, então veremos as migalhas de pão que espalhei pelo caminho, e elas nos mostrarão o caminho de volta para casa. Quando a lua apareceu, eles partiram, mas não encontraram nenhuma migalha, pois os muitos milhares de pássaros que voavam pelos bosques e pelos campos haviam pegado tudo. Eles caminharam a noite toda e todo o dia seguinte, de manhã até a noite, mas não saíram da floresta e estavam com muita fome, pois não tinham nada para comer além de umas poucas amoras que cresciam no chão. E como estavam tão cansados que suas pernas não aguentavam mais, deitaram-se debaixo de uma árvore e caíram no sono. Irei aqui dar uma pausa no conto de João e Maria e vocês percebem o quanto elas se encaixam na terrível grande fome. Iremos concluir esse belo conto no próximo vídeo.